Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu vou falar o mal que esses cristãos fizeram e estão fazendo a toda a humanidade. Eu percebo o dano que esses crentes eles fizeram na vida das pessoas. Nem eles se salvam e nem deixa ninguém se salvar. E esses para trás que já morreram, escandalizados, nem eles se salvaram e nem deixaram se salvar os que morreram perdidos. Eles não quiseram seguir o caminho estreito e seguir esse caminho largo, ou porta largo, ou melhor, seguir essa estrada larga e portão larga. Esses cristãos, eles estão com um portão larga, estão passando nesses portão largo e andando nessa estrada larga. Não é nem caminho mais, é estrada larga. Então, que o Criador me dê graça para mim falar com simplicidade e clareza, de forma que pessoas entendam e se salvem, se desviem desses cristãos, se desviem desses evangélicos, se desviem tanto dos que frequentam a igreja como os desigrejados. Ninguém está servindo ao Criador. Se desviem desses evangélicos. Que os dois grupos estão fechando a porta da salvação, os desigrejados e quem frequenta a igreja. Porque os dois grupos estão na carne. Eles são sal sem sabor. Eles são luz falsa. Por que eu estou dizendo que esses evangélicos, esses crentes, eles estão causando mal à humanidade? Porque essas igrejas, elas têm pastores, essa roma de igreja espalhada no mundo, elas têm pastores, obreiros em geral, seja diácono, seja presbítero, seja evangelista, seja pastor, seja apóstolo, seja bispo, tudo farinha do mesmo saco. Aí o que é que acontece? Ele sai pregando, tanto pastores como ovelha, para as pessoas segundo a carne, ou seja, sai pregando para as pessoas, né? Aí as pessoas passam a frequentar as igrejas, passam a acompanhar eles, segundo a carne, com interesse carnal, tanto para casar, como por causa de milagre, seja para melhorar de vida, por causa de emprego, para largar vício. Aí segue segundo a carne para a igreja dessas ovelhas. Aí quando chega lá, com pouco tempo, poucos meses, aí essas ovelhas já recebem a oportunidade, seja para cantar, seja para pregar e até mesmo para ensinar em escola dominical essas almas sem elas se converter. Elas somente foram levadas segundo a carne, segundo os desejos carnais. Esses obreiros, eles são carnais, eles não têm discernimento espirituais para discernir que essas ovelhas
e obreiros estão todos carnais, porque eles são tudo iguais, são tudo cegos. Pastores e ovelhas, obreiros em geral, são tudo cegos. Aí, ao mesmo tempo, eles vão saindo, se achando desviados. Essa multidão de pessoas que eles se acham desviados sem nunca ter dado um passo no caminho estreito. Sem nunca ter dado um passo. Tanto esses que eu falei, que ouve o evangelho e vai para a igreja, como esses que já nasceu em lá evangélico, que não vale nada. Não vale nada, porque nem os pais, nem as mães obedecem ao Criador. Estão em rebelião. Então eles nunca serviram ao Criador. Aí com o tempo, eles param de ser crente. Que tá essa Roma, seja nos presídios, em cadeia, espalhada aí no mundo. Frequentou a igreja por um tempo e hoje está aí. Ou seja, foram embebedados e está aí. Espalhado no pecado, ou seja, espalhado no mundo. No pecado, se achando desviado, sem nunca ter dado um passo no caminho estreito. Essa prostituta só embebedando as nações. Porque eu creio, pela fé, que essa prostituta é Israel e esses cristãos. Eu creio que são eles. Então, aí com isso fica claro o mal que elas causam, porque quando o evangelho vier chegar, que não está tendo ninguém pregando não, mas se alguém vier com o evangelho do madeiro, que quem quiser se salvar tem que morrer para esse mundo, e para eles é uma coisa estranha, não tem ninguém pregando. Se alguém chegar e dizer, não, o Messias disse que quem quiser se salvar, pegue o madeiro e siga ele para o Calvário e pendura a carne. É espanto, é admiração. Primeiro que não tem ninguém pregando assim. Segundo, ninguém quer não. Como por exemplo as minhas pregações. Não tem nada para carne, é bem pouquinho a visualização. Porque não tem nada para carne. Tem repreensão para carne. Aí essas ovelhas carnais, elas vão para a igreja. Segundo a carne, é para casar, para receber milagre, para arrumar emprego, para melhorar de vida. Aí vão. Ao mesmo tempo, outras já vão saindo, que eles se acham desviados, como eu disse, mas não são desviados. Para alguém se desviar, tem que primeiro caminhar no caminho certo. E se alguém nunca caminhou no caminho certo, não é desviado. É desviado das igrejas. Desviado das igrejas. Agora, do caminho estreito, nunca deram um passo. Nem pastor e nem ovelha. E isso já de muitos anos, desde a reforma, já tinha se desviado. Vê essa reforma protestante, mas só se desviaram de igreja, ou seja, se separaram de igreja católica com a igreja evangélica, mas não serve ao Criador, não. Eu percebo o dano que essas igrejas causam nas pessoas. Elas abraçam essas ovelhas carnais, sem elas se converter, sem elas se separar, né, dos não crentes, sem elas querer deixar a vaidade delas, que continua mostrando as coxas, usando brinco, batom, porque para se salvar tem que deixar tudo isso aí. Tem que matar a carne. Quando eu digo matar a carne, né, significa a pessoa negar a gente mesmo, não se arrumar para ficar bonito, para não despertar pecado nos outros, para não despertar de desejo pecaminoso nos outros. Então a pessoa não deve nem se arrumar para não ficar bonito, para não fazer os outros cobiçar e pecar. Isso é negar a si mesmo. E eles não fazem isso. Continua, usando short, camisa apertada, eles usando camiseta. As mulheres usando saia e vestido, que isso é imoral, mostrar as pernas, elas não querem usar calça comprida. Tem igreja, como a Assembleia do Diabo, que exige que elas usem saia e vestido, que é imoral. Veja a cegueira espiritual desses filhos de Satanás, obreiro. O nível que está de cegueira. Que a calça comprida é melhor estar vestida. Pode se assentar sossegado se for uma calça comprida decente, que não seja apertada e imoral. Mas ficando claro o nível de cegueira dos filhos da serpente. Veja a ruma de evangélico escandalizado nas cadeias, nos presídios, aí na rua, espalhado no mundo. Se alguém chegar e começar a pregar, ele já diz logo, eu sou desviado. A prostituta já embebedou, ou seja, já está embebedado, já foi embebedado pela prostituta. A meretriz, ela já embebedou. Raramente a pessoa vai encontrar alguém que não já foi embebedado por essa prostituta. Raramente. Eu não sei se a pessoa vai encontrar, não. Mas
Né? É raro encontrar. Pelo menos aqui no Brasil tá tudo embebedado já. Só se for jovem, né? Porque no caso, sempre é assim, a pessoa nasce e não sabe. Mas esses mais velhos, tá tudo embebedado já. Tudo embebedado, seja nas igrejas ou fora, tudo embebedado. É tão bêbado. Os que estão na igreja e esses que se acham desviados já foram embebedados e estão no mundo. Então, aí quando a verdade chega, já é uma coisa estranha, ele não quer nem ouvir, muito menos obedecer. Veja o caso de Flor de Lis, o escândalo dela, porque nunca serviu ao Criador. Estou dando um exemplo claro para vocês analisar. São aceitadas pelas igrejas como se fosse obreira, como se fosse a cantora do Criador, no caso dela, mas nunca serviu ao Criador. Nunca serviu ao Criador. E Satanás, os demônios operam fortemente no meio dos pentecostais, fazendo sinais. Eles pensam que são os anjos do Criador. Pensa que é o Espírito Santo que está atuando neles. Eles são ousados, esses pentecostais lá dentro. Mas os demônios operando neles, revelando coisa. E eles ficam todos enganados. Aí fica, né, adivinhando os escândalos dos outros, profecia e escândalo, mas todos na mão de Satanás, todos já estão escandalizados. Na hora que Satanás quiser revelar um escândalo dessas ovelhas e pastor, é bem facinho. Está todos na mão dele. Tudo escandalizado. Satanás mesmo revela na boca de um, crente mundano, o escândalo dos outros, mas tudo escandalizado, todos na carne. Homens e mulheres, pastores e ovelhas. Quem quiser salvar, sai dela, povo meu, diz a Escritura. Tem que sair dessa Babilônia. Bebedando as nações que eu creio ser Israel e os cristãos. É uma prostituta só. Labora com a Escritura, mas não obedece. Então, Flor de Lis, Lana Rhoades, que é pastora e casou com uma mulher, mas ela deu o testemunho dela. Aí engana, as pessoas ficam enganadas, eles não têm discernimento para discernir, aí pensa que algum dia serviu ao Criador. Nunca serviu. Nunca serviu. Essas pessoas são enganadas, são levadas segundo a carne. Segundo a carne, é para casar, é para deixar os vícios, mas não serve o Criador não, né? Mas escandaliza o Evangelho. Escandalizar as Escrituras, escandalizar. Eu vou dar um exemplo aqui bem pertinho de mim, que era a igreja que eu frequentava, a Assembleia do Diabo, que eu saí em 2015. Crislaine, mulher Crislaine, até nova ela foi engravidada por Jefferson. Os dois frequentavam a igreja. Agora, nenhum nunca serviu o Criador, não. Nem eles e nem os outros que frequentam. Nem velho, nem novo, nem obreiro, nem ovelha. Ninguém serve, que eu conheço. Não tem nenhum servindo ao Criador, não. São iguais, são farinha do mesmo saco. Mas eu vi que ele estava na carne. Antes dele se escandalizar, eu já tinha percebido que Crislaine era carnal. Pelo modo dela se comportar na escola. Pelo modo dela se vestir, eu já tinha percebido que essa ovelha não servia ao Criador. Mas o quê? Crislaine já estava até dando aula em escola dominical. Esses ovelhas são cegos. Ela já dava até aula em escola dominical. Não sei se era no lugar de alguém, mas ela dava aula, que eu vi. Mesmo que fosse no lugar de alguém, mas já estava dando aula. Ficando claro que esses ovelhas são cegos, eles são culpados. Porque eles abraçam essas ovelhas mundanas. Aí depois essas ovelhas mundanas se escandalizam, né, visualmente. Ou seja, não sei como é a palavra certa. Dentro dos não crentes, se escandaliza e pronto. Fica o escândalo. Mas escandalizado ele já era, eles nunca serviram ao Criador. Mas quando vem, né, o escândalo, que no caso foi que ela engravidou de Jefferson, aí pronto, o escândalo fica, né? E a prostituta, ela não acha culpada não, ela não tá nem aí para eles não tem culpa não. Mas é culpada sim, porque se vivesse nas escrituras, repreendia logo, antes de se escandalizar, já repreendia logo. Ou caía logo fora, ou então tinha que se endireitar, tinha que se converter. Aí engravidou e acabou casando com outro. Estava já noivo com outro e casou. Casou até com um parente de Jefferson mesmo. O escândalo ficou. Eles abafaram, calaram, ou seja, se seja abafado ou não, estão aí. Então nem uma coisa, é isso que eu quero dizer, né? Então nem aí. Mas o escândalo já ficou, já escandalizaram o Evangelho. E o líder maior, o filho de Satanás, aí o José lá em Recife.
mercenário recebendo um salário alto, que eu vejo, as ovelhas mesmo estão denunciando que ele estava recebendo salário alto, eu não sei agora como é que está. Ou seja, eu não sei como é que está o salário, mas as ovelhas dele me denunciando. Então, mas se serve isso ao Criador, eu já tenho percebido isso antes, como eu percebi que essas ovelhas, nenhuma serve ao Criador. Aí depois que o escândalo vem à tona, é que fica as ovelhas, né, falando. É tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco. Porque se serve isso ao Criador, já tinha saído há tempo. Já tinha percebido que todas as igrejas estão seguindo a Satanás. Mas são cegos. Só faz sair de uma igreja para ir para outra. Ou então continua, né? Outros continuam. Do mesmo jeito. É o líder maior, o filho de Satanás, sendo enganado por Satanás. Ficando claro que o Criador não está operando neles. Eles estão escandalizando cada vez mais as Escrituras. É envolvido com política. Então, por isso que eu disse, eu percebo o mal, o dano que esses crentes falsos causam na sociedade. Eles embebedam e a verdade não pode mais entrar. Porque quando a verdade chega, a mentira já está na frente. Já tem esse falso evangelho carnal. Já está na frente esse evangelho falso. Porta larga, portão, né? Portão largo, estrada larga. Essas ovelhas estão caminhando. E se um não crente desse aí, uma hora estiver sofrendo lá, por estar sofrendo lá no mundo, quiser ser crente, vai só correr com a igreja dessa daí, porta larga. Não vai querer buscar o caminho estreito, não. Vai só correr e se juntando. A prostituta vai só embebedando as nações. Mas o Criador um dia vai dar a recompensa dela. Vai dar a recompensa a esses crentes mundanos. É o inferno, o lago de fogo. O lago de fogo, o tormento eterno. Muita gente presa nas cadeias, né? Que já foram crentes, já foram embebedados por a prostituta. Foram embebedados. E outros estão lá, já estão presos lá nos presídios, aí vai a prostituta e arrasta para a igreja. Chega lá, Satanás revela algumas coisas, né? Revela alguma coisa, faz alguns sinais, usando esses ovelhas mundanas. Eles pensam que é o Espírito do Criador, aí vai para a igreja. Ou seja, vai para a meretriz. Vai para a meretriz, para o meio da meretriz. O Criador dizendo, sai dela, povo meu, para não participar dos seus pecados, das suas pragas. Diz em Apocalipse. Eu vou até ler. Se eu citei aqui errado, eu vou ler, que eu citei aqui de cabeça. Diz assim. Eu vou ler. Apocalipse 18, a partir do versículo 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônio, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e o Criador se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribui-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Então o que eu estou fazendo aqui agora? Ela me embebedou também um tempo. Quando eu estava lá na igreja, ela estava me embebedando também, mas o Criador, né, tomou esse cálice que estava me embebedando, né, tomou. E agora não bebo mais, agora é o Criador. Agora é o Criador, fugir, sair, sair. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva e nem verei o pranto. Ou seja, se acham salvos. Essas ovelhas rebeldes e pastores, ovelhas e pastores rebeldes se achando salvas. Se achando salva. Mas o Criador um dia vai dar a recompensa, vai punir, vai derramar sua ira, jogar no lago de fogo. Essa prostituta. Então, é isso que eu leio na Escritura e entendo. O mal
que está causando à humanidade, essa prostituta, ou seja, esses evangélicos. Israel também, né, os judeus com esses ensinos falsos. Então, repetindo o que eu já falei, essas pessoas ouvem falar da salvação, aí correm para a igreja segundo a carne, sem se converter, sem largar as coisas da carne, né? Ainda continua assistindo jogo, jogando bola, aí vem até jogando bola, ou seja, ainda continua ainda assistindo jogo, né? Usando short, vestido sensual, não se separa dos ímpios, pouco tempo já está recebendo a oportunidade para cantar, né? Para pregar, depois já é obreiro, sem nunca servir o Criador. Aí depois com o tempo se desvia, porque segundo a carne, né? Se desvia não, se desvia sim da igreja, mas nunca deu um passo no caminho estreito. É assim que a prostituta ela vai fazendo, só embebedando as pessoas. Então, é isso, quem quiser se salvar, se desvie das igrejas, se desvie desses crentes carnais, tanto os desigrejados, que também não serão o Criador, como os que estão nas igrejas. É uma multidão. É uma multidão de rebeldes, de carnais, amoldada a esse mundo, entraram na forma do mundo, se conformaram com esse mundo.